Bom dia, tarde, noite ou madrugada, a hora que for. Eu sou Stamato, autor da saga A Era do Abismo e anfitrião da iniciativa Mochileiros do Multiverso, que une e fortalece autores e autoras nacionais através de escrita criativa e mercado editorial. Hoje, eu e o Bruno Farla vamos papear sobre como criar elencos para todo tipo de história, né? Eu e o Bruno somos escritores, né? Mas esse papo com certeza serve para quem quer escrever qualquer roteiro, qualquer tipo de narrativa. Olá, Bruno, tudo bom? Fala, Bernardo, tudo bem? Bom dia, tarde e noite para o pessoal que está acompanhando. Meu nome é Bruno, eu sou escritor do Jogo de Destino pela editora Pendragon e muito feliz aí pelo convite. Uma honra. Cara, me conta, desde antes de você ser escritor, quais são, assim, as histórias que você percebe que você se amarrava no elenco das histórias? Cara, assim, só no âmbito de livro ou... Todos. Pois é, já é clichê, né? Toda vez que eu apareço aqui eu falo, mas de elenco, para mim, o que foi principal marcante na minha vida literária foi a saga The Witcher, né? A criação dos personagens. Eu vou até falar uma coisa que eu não... Acho que essa opinião não é muito bem vista, mas o que peca no caso do The Witcher, pelo menos na parte dos livros, era a caracterização dos vilões. Né? Mas, claro, era um pouco da proposta do livro não deixar muito claro quem é o herói e quem é o vilão, né? A gente via essa caracterização mais forte em cima do Geralt e da Ciri e das outras feiticeiras e tal, né? Mas, além do The Witcher, eu também tenho muito apreço, e eu digo, acho que, parando para pensar, é uma das obras que eu acho que os personagens são os mais bem produzidos, é a questão do Dragon Age. Além dos personagens secundários, eu me refiro mais ao Inquisition, tá? Que foi o que eu mais joguei. Os outros nessa lista, mas o Inquisition em questão, cada companion que tem, eles são únicos, eles são muito vivos no mundo, eles têm uma história que tu se apega a eles, sabe? Talvez tenha um ou outro que você tenha mais afinidade e tal, mas não tem como negar que todos eles são muito bem escritos e é um grande exemplo de como um personagem bem escrito, ou melhor, os personagens bem escritos influenciam numa história, numa obra, né? Sem ser somente o protagonista. Sobre o The Witcher, eu não li todos os livros, mas eu gostava muito da dinâmica entre o Geralt, o Jaskier e a Yennefer. Acho que os três são um elenco, assim, que podia ser... Eles podiam ser um grupo, assim, que eu sinto que dá pra contar muitas histórias com eles, como um elenco. Eu queria ver mais, quando eu li os dois primeiros livros do Witcher, eu queria ver mais cenas com os três juntos, né? Que eles cada um deles representa muito bem cada faceta do mundo do Witcher, né? Então tem o Geralt, que é essa faceta mais sóbria, né? Que ele traz uma praticidade, né? Ele lida com o mundo como ele é, né? Ele faz parte do mundo de uma maneira muito interessante. A Yennefer já tem um olhar feminino, já tem um olhar da magia, lá do misticismo do mundo. E o Jaskier é o cara que ele entende da corte, ele entende da cultura do mundo, ele sabe entrar em qualquer lugar. Ele sabe se portar na taverna com a ralé, ele sabe se portar no baile com a nobreza, né? Então ele consegue andar pelas camadas sociais do Witcher. Então, isso é uma coisa que eu penso. Caraca, tipo, três personagens que conseguem contar todas as histórias do mundo juntos, sabe? Isso é uma coisa que eu achei muito bom no Witcher. Acho que o Sapo citou muito bem nesses três, principalmente. E no Dragon Age, cara, jogue um. Você jogou um, não, né? Joguei, mas não zerei. Eu joguei uma parte. Ah, mano, é o seguinte, em relação a você falou dos Companions. Os Companions realmente, eu acho que deu uma boa evoluída. Acho que eles conseguiram trazer mais profundidade ao longo dos jogos. Mas em nível narrativo, assim, como um todo, eu prefiro a história do 1. Um, pra mim, é o meu favorito em muitos níveis. Mas é que o 3 também é muito mais cinematográfico também. Né? Também tem esse lance. Mas o que é maravilhoso é que, acho que em todos os Dragon Age, é como que você se pega dialogando com um personagem que ele é menor. E mesmo nesses menores, você acaba encontrando várias camadas de profundidade. Então, tem aquela... Eu adoro a batedora Hedwyn, que ela aparece pouquíssimo, né? Aquela não batedora, lembra dela?
Eu sei quem é que você tá falando. É a Anã, né? A batedora Hardin é ela mesma. É muito carismática, sabe? Eu gosto do é Craven, que é o nome? Que é o tenente do Iron Bull. É Craven, se não me engano o nome dele. É Cram? Que é trans. Cram. Cram. Isso. E também a arcanista da Inquisição. Aquela Nan também, arcanista. Eles são menores, que eu acho que eles... Isso é um poder que é difícil, né? Você trazer personagens menores que são tão vívidos na história e que representam o mundo, representam a história, né? Isso é uma coisa que acho que a gente deveria aprender, a gente deveria se esforçar a apresentar. E quando você criou o elenco do seu livro, Jogo do Destino, como foi o processo de criar o elenco? Bom, o elenco, assim, a história gira em torno de 4 personagens distintos, né? Cada capítulo conta a história de um personagem. A primeira ideia, que eu acho que é o que todo mundo tem que ter em mente, é não deixar eles parecidos, né? É dar características únicas para cada um deles. É desde o modo de falar, desde o modo de pensar, a educação que eles tiveram, o passado deles, tudo isso incrementa no que é o personagem, né? E mais pra frente, quando eu tive isso fixo, quando eu já tinha uma ideia concreta de como que eu queria que cada um dos 4 personagens fosse, o que eles iriam representar na história, eu comecei a trabalhar nos personagens à volta. E confesso que eu fui analisando e fui vendo o que mais que faltava na minha história. Às vezes faltava uma representação de uma sexualidade diferente, às vezes faltava uma classe social que eu não tinha abordado, ou de repente até uma visão, por exemplo, de um presidiário, só um exemplo abrupto aqui que surgiu. Essas várias visões que, para não deixar um livro de um jeito só, sabe, homogêneo, uma coisa mais heterogênea. E nisso eu percebi que eu evolui muito do primeiro livro para o segundo. Não lancei ainda, né, mas já está em processos finais aí. Mas a gente percebe, cara, como escritor, é impressionante como a gente evolui em diversos aspectos, mas esse com certeza foi um dos grandes. O elenco, como deixar cada personagem único, característico, e de forma que o leitor leia e se apegue e consiga sentir a emoção que você quer passar, seja raiva, seja ódio, seja empatia, enfim. Com toda a arte, é uma questão de aprendizado, sabe? Se a gente for ver músicos, se a gente for ver como é que o músico toca um dia, como que ele toca depois de um tempo, sabe? É outro nível. Ilustradores, sabe? Qualquer coisa, né? Até a escrita, sem ser literária, também. A gente é educado a escrever dissertação na escola, né? Pra passar no vestibular. E aí se a gente pegar nossa redação, sabe? Na 8ª série, no 3º ano, é outro nível, né? E a escrita literária também tem esse processo de evolução, que é inevitável, né? E acho que o importante é isso, a gente compreender isso, compreender a evolução, sabe? E continuar, sabe? Eu quero estar sempre melhorando particularmente, sabe? E é importante a gente ter essa visão, né, de que estamos aprendendo, estamos melhorando, né? E seguir em frente com isso. Isso aí é fundamental para qualquer artista, né? Acho que qualquer pessoa, né? Mas artista acho que pega. Tem artista que eu discordo da visão de que a arte ela é imutável, né? Estou satisfeito com a minha arte. É um comodismo muito perigoso. Eu vejo gente caindo nesse comodismo que é uma autossabotagem que as pessoas não percebem, né? Mas então você primeiro criou esses 4 personagens e depois você escreveu? Você foi criando, escrevendo? Você tinha esses 4 bem definidos quando você começou a escrever? Ou você foi criando um, escrevendo um pouquinho, criando outro, escrevendo um pouquinho? Não, eu tive 3. Os 4 originais. Eu tive 3 bem definidos. O Henry, Jason e a Alice. A outra personagem, Alice. Que não vou falar. E a Lia. Isso. Ela surgiu bem mais pra frente. A Lia, que é minha favorita. E é impressionante. Olha, e é a minha favorita também, em questão de história e tudo. De construção, de escrever as histórias dela. Ela, pra mim, realmente é a que destoa dos demais. Eu gosto muito do Jason, gosto muito do Henry, mas ali eu tenho um carinho especial. Especialmente pelas personagens que estão à volta dela também. Eu gosto muito da Mary Bloom, que é a parceira dela durante todo o arco da Lia.
E a ideia foi essa, eu criei os 3 primeiros, tá? Não do jeito que eles estão exatamente agora, mas eu tinha a ideia de que eu queria contar 3 histórias separadas. E ali acabou surgindo no quarto. E junto com eles eu fui fazendo a criação do mundo ao redor. E sempre foi muito assim, surgir enquanto eu estava escrevendo, sabe? Fui passo a passo. Eu vejo que tem muitos escritores que gostam de fazer um planejamento e tal por trás, ainda mais nessas histórias que são de mundo aberto, né? Muito grande o universo, para não se perder. Mas no meu caso, não. Foi muito natural. Eu sinto uma coisa, que às vezes você também sente isso. Depois que eu escrevi meu primeiro livro, eu olhei para ele e eu fiquei, putz, esse personagem aqui que eu criei para esse capítulo pode se tornar um personagem principal. Pode se tornar agora um personagem que vai crescer depois. E a gente vê isso em alguns livros, como por exemplo no Game of Thrones, a família Frey, por exemplo. A família Frey começa como uma família tipo, a mais no mundo de Westeros, mas eles ganham muito poder, eles se tornam jogadores influentes, né, no Jogo dos Tronos, né, no momento que a história avança. Né, e eu gosto disso, gosto de ver esse desenvolvimento de diferentes camadas de personagens. Quando você olha para o seu livro, que você já tem publicado, você sente isso? Você sente que tem alguns personagens que foram secundários, mas que podem voltar e crescer e participar mais da história? Ou você está seguindo um plano já independente disso? Um deles, que é um dos principais hoje, eu diria que é o principal, surgiu como personagem secundário. Ele era para ser um mero personagem secundário, mas eu gostei tanto dele que decidi fazer os capítulos próprios dele, que é o caso do Jason. O Jason era para ser um personagem secundário. E no segundo livro, que eu estou trabalhando agora, sim, isso acontece muito. Tem muitos personagens que eles não têm arcos no primeiro livro e que vão passar a ter no segundo, além de personagens novos e tal. Isso sempre acontece, não adianta, né? A gente olha e fala, puxa, esse personagem aqui, ele dá para ser mais trabalhado, quem sabe até ganhar aí um protagonismo na história. E quando você começou a criar novos personagens para o seu novo livro, qual foi a diferença que você sentiu entre quando você criou no primeiro livro e hoje? Cara, eu acho alguma que coisa foi mudou a questão da ou profundidade. Continua mesmo? Fala sobre isso. Não. Acho que no meu caso, mas sem profundidade. Os novos personagens que eu tô criando pro segundo livro foi a questão da profundidade. Como eu disse, no primeiro, ainda como era tudo muito novo para mim, eu ia escrevendo e as ideias que iam vindo, eu ia botando. Agora que eu já tenho mais em mente como é que o meu mundo tá se seguindo, como é que a história tá se seguindo, os personagens novos que eu estou criando, com arcos novos, eles estão sendo muito mais profundos do que os outros personagens, né? No que, por exemplo, o Jason demorou para criar um corpo, um caráter e tal, os novos personagens já estão vindo já com uma ideia mais fixa do que eu quero que eles representem para a história. Eu acho que essa foi a principal mudança que eu percebi dos personagens que eu criei no primeiro livro e agora no segundo. Sobre no caso, o Henry, né? Ele era um rapaz que vivia ali com a família dele, né, com o pai dele, principalmente, e vivia num canto isolado do mundo. Né? E ele passou por uma evolução muito grande, que ele precisou passar, sabe? Mas ele saiu de um lugar e começou a ter que se virar sozinho, de um jeito que ele nunca imaginou que ele ia precisar conhecer. Já o Jason, eu sinto que ele já tinha ambições individuais, pessoais. Ele já sabia mais o que ele queria, sabe? Todos eles acabam tropeçando em plots, né, que você estabeleceu, mas eu sinto isso. O Jason, ele teria continuado vivendo a vida dele se não fosse o plot, né? Já o Jason não, ele tinha ambições. O Jason é um cara que você poderia contar histórias dele independente do plot que você criou. Ele podia ter uma vida, né, a parte que seria interessante, né? O Henry ficaria lá na neve, né? Que eu não sei você, mas eu entendo quem gosta de neve. Nossa, eu queria conhecer neve, eu não entendo isso. Eu não tenho vontade nenhuma de... Eu um dia vou conhecer neve, mas é só pra marcar aquele check, né, na lista de fazeres da vida. Acho que porque minha filha nem quer, né, criança quer essa bodega. Mas eu, assim, se eu morrer, se um dia eu morrer sem conhecer neve, eu não vou sentir falta, não. Mas, enfim. Mas sobre Então, isso é interessante como você trabalha, né? Porque tem
Tem aquele personagem que ele tá no processo de se conhecer muito profundo junto da história, e tem também outro personagem que ele tipo, já sabe quem ele é, sabe? Já sabe o que quer, já sabe, a questão é como que ele lida com o que ele encontra, né? E tem também a Lia, que ela não conta porra nenhuma dela, né? E a gente fica desgramada, conta de onde você veio, sabe? Como que essas questões, você pensou, foram planejadas ou vieram? Não foram De ter um personagem que... Pode falar. Você começou pelo Henry, a escrita mesmo, começou pelo Henry, né? Comecei pelo Henry, foi naquele capítulo mesmo. Depois eu segui pro capítulo da Alice, e depois eu segui pro capítulo do Jason. E aí, nisso eu comecei a intercalar entre outro, até mais no final do primeiro ato, eu criar a Lia e decidi que eu queria que ela fosse um personagem fixo. E o grande legal da Lia é esse passado enigmático, né? Da onde é que ela veio, o que ela fez, que ela precisou fugir de Mahairi e tal, e vir atrás do príncipe que supostamente casaria com a Alice. E essas questões, eu já vou dar um pequeno spoiler, elas só vão ser resolvidas no terceiro livro, que a história principal vai se voltar no extremo leste. Mas por enquanto, isso é uma coisa também interessante, porque você criou o mundo, está criando o mundo, e os personagens. Como que você relaciona a criação de personagens e o world building, a criação do cenário? Você pensa em um primeiro e outro depois? Ou você pensa ao mesmo tempo? Como é que é esse diálogo entre mundo e elenco? O que veio primeiro vai depender do personagem. O Henry primeiro veio a história do Henry, o que eu queria pra ele como história. E depois veio a questão dele morar num continente isolado, num continente recém-descoberto, o fato dele ser um filho de um lenhador e tal. E já o Jason foi o contrário. Porque eu já tinha escrito a história da Alice como princesa. E a princesa, obviamente, ela tem que morar na capital, do reino e tal. E aí eu pensei que eu poderia incrementar um novo personagem com justamente a ideia oposta disso. De não estar nem aí pra nobreza e tal, viver por ele mesmo. E aí surgiu a ideia do Jason. Então, depende muito do personagem, tanto dos principais como dos secundários. Às vezes o processo começa no personagem, na ideia do personagem, e aí eu adapto ele pro mundo. E às vezes eu crio regiões, às vezes nem que sejam só para ser citadas no momento, mas que são antes do personagem, que é para dar características pro personagem. Então, depende. Eu utilizo das duas maneiras. Às vezes começo pensando mais no personagem, às vezes começo pensando mais no world building. Agora que eu já tenho mais ou menos os personagens setados da primeira história, o meu foco no segundo livro está sendo mais a criação do mundo, como as coisas funcionam e tal, e a maioria dos personagens estão sendo decorrência desse processo. Mas, como disse, depende da história, do momento. E a Lia? Você criou primeiro a Lia, depois você decidiu qual que ia ser a etnia dela, o passado dela? Ou você pensou primeiro no passado, pensou primeiro no Henry, quero um personagem com essa pegada de deserto e tudo mais? Que eu primeiro vim com essa ideia de criar um personagem mais do extremo leste. Por exemplo, eu queria que fosse um personagem muito longe, para começar. E o tempo todo na história falava sobre o extremo leste, que seria no lugar mais longe do mundo conhecido. Poxa, não é criar um novo mundo, um novo lugar para colocar ela, eu achei desnecessário. Então eu trouxe essa etnia toda que eu trabalhei com o pessoal de Mahairi, que é o pessoal mais voltado, inspirado nos egípcios, inspirado nos turcos, para Lia. E trouxe esse algo único que até então não tinha na história, né? Só o príncipe Caspar que tinha essa etnia. Eu senti que faltava uma representatividade deste nicho, ainda mais se eu quisesse trabalhar com esse povo no futuro. Então a ideia primeiro veio de criar o ambiente que ela veio para depois criar a personagem. Irado. Isso é interessante. Eu sinto que todos nós estamos passando por isso, né? De primeiro livro, né? De uma hora criar primeiro de um jeito, outra hora criar primeiro de outro. A gente está ainda se conhecendo, né? Testando a mão, né? E depois que a gente tem a base, né? O primeiro livro serve de base, muitas vezes a gente começa a pensar de outra forma, né? Hoje em dia, mais que eu pense em um livro novo, uma história nova, eu fico pensando, tá bom, mas quais são os reinos que eu vou representar através desse elenco, né?
e qual que é também o elenco ideal para essa história que eu vou contar. E isso é uma coisa que eu sofro. Eu passei o dia desses, cara, olhando, eu fiquei um dia inteiro introspectivo, eu tava remoendo, eu tava, tipo, dando cambalhota, meu cérebro tava dando cambalhota na minha cabeça, né? Que eu eu tava, assim, numa dúvida existencial. Eu tava, tipo, mano, que história eu quero contar? E das ideias que eu tenho, né, qual é o elenco que eu usaria para cada história, né? Tipo, e eu fiquei, tipo, ferrado nisso. Falei, cara, não, eu quero decidir, eu quero tomar essa decisão, eu queria tomar várias decisões, né? E eu sentia que as minhas ideias não estavam se encaixando. Quando eu pensava numa história, eu não tinha elenco bom para aquela história. Quando eu pensava num elenco interessante, eu não estava a fim de contar uma história em que eles coubessem, sabe? Eu passei, isso é real, tá? Isso aí foi antes de ontem, eu acho. Eu fiquei assim, meu cérebro ficou dando cambalhota dentro do meu crânio. Num nível assim, que foi quase literal, tá? Você sente, o que você faz hoje em dia, o que você escreve, você, tipo, sente que você tá afinado em relação a isso, ao seu mundo, aos seus personagens, ou você se pega ainda se perguntando, devo apresentar um reino novo? Devo apresentar uma etnia nova? Devo apresentar um arquétipo diferente? Você se pega perguntando isso ou tá fluindo? Os dois, na verdade. Eu tô bastante satisfeito com a maneira como tá fluindo, mas já teve um personagem específico que eu criei, ele era para ser do segundo livro, mas eu já tinha introduzido tanta coisa nova, tanta coisa diferente, que eu vi que ele tava deslocado, entendeu? E aí até ficava pensando, poxa, se eu vou apresentar tudo agora, o que vai sobrar pro terceiro livro, né? Que eu preciso fazer uma trilogia. E então eu acabei deixando ele para a terceira parte. E isso acontece, cara, isso acontece a todo momento, mas eu tô contente com o que eu tô escrevendo, eu acho que tá bem pelo caminho, principalmente nessa questão de world building. E assim, eu tenho uma ideia fixa do que foi o primeiro livro, do que eu quero apresentar no segundo e quais são as coisas novas que eu quero apresentar no terceiro. É difícil, às vezes, a gente se empolga e quer colocar tudo de uma vez e tal, mas eu aprendi também com o primeiro livro a ir com bastante calma, revisar bastante, para não ficar algo corrido e ficar algo passado que o leitor lê e esquece já, e quando precisa retomar não consegue, né? E eu tenho uma pergunta para ti, Bernardo. Eu não terminei de ler o livro ainda, tá? Mas voltando à questão dos personagens e world building, me corrija se eu estiver errado, mas eu sinto que no teu primeiro livro, pelo menos, tu teve um foco muito grande no começo nos personagens, né? Em vez da criação de mundo. Foi isso o teu processo? Tu primeiro imaginou cada um daqueles personagens ou tu imaginou mais... foi mais ou menos também? Eu já tinha o elenco pronto já, quando eu comecei a escrever. Eu comecei a criar esse elenco com outras ideias. E eu pensei, eu quero escrever um livro, né? Aí quando eu pensei, vou criar o elenco. Eu já tinha o elenco já. Aí eu falei assim, já criei o elenco. Por que eu não uso esse elenco que eu já criei? Sabe? Exato. E aí eu já tinha mas ó, te falar, teve o Alberic, ele é um paladino anão, ele era um paladino humano. Até eu escrever o livro inteiro, sabe? Ele tinha arte já, que eu já tinha encomendado, pagado, já tá pronta a arte, nunca usei. E é Thompson o nome dele. E aí eu mudei o personagem inteiro depois do livro escrito, né? Porque eu senti isso, falei, poxa, uma fantasia medieval tem uma elfa, mas, sabe, eu senti isso, tinha muito humano, tinham 4 humanos ao todo. Eu falei, posso trocar o humano aqui, posso botar. Eu quase troquei também a Rosa, que era humana também, quase que eu ia criar uma raça nova pra ela. Só que eu falei, mas aí vai ter nenhuma mulher humana. Né? Aí eu fiquei, vai ter, tipo, as mulheres vão ser todas de outra raça. Eu fiquei também repensando, né, e decidindo coisas no caminho. Mas eu tinha já o elenco, eu foquei bastante nos personagens, que é o que eu gosto de ler, sabe? E é o que conduz, é o que cativa o leitor, né? E a minha apresentação de mundo do primeiro livro foi muito assim, nas pequenas partes, sabe? Demora para ser uma cidade grande na história, por exemplo. Acho que é o marco do final do primeiro ato, se não me engano. É isso mesmo, no final do primeiro ato
é o que? Uns 4, 5 capítulos, mais ou menos, são 5, eu acho, é que eles estão na primeira cidade de verdade. Antes eles passam por vilarejo, passam por uma coisa meio esma, né? E isso foi outro ponto que eu também escrevi e fui repensando e revisando, né? Então, assim, eu apresento o mundo através de personagens, através de criaturas, né? No meu caso, o mundo é habitado por várias criaturas diferentes, então também quis mostrar essas criaturas a cada capítulo, né? Tem um modelo que chamam de Monstro da Semana, que é um modelo de séries como Arquivo X, de séries como Supernatural, é um modelo de séries como Star Trek, né? Cada episódio tem ali uma criaturinha, por assim dizer. Eu escrevi de forma episódica. Eu imaginei que... Repete. O seu plot próprio, no caso. Entre aspas, ele dá pra ser independente. Cada episódio tem um episódio. Eu escrevi cada capítulo como se fosse um episódio. Então, eu só tenho um capítulo só que eu realmente corto no meio e continuo depois. E ainda assim acabou ficando com pegadas bem nítidas. Mas a transição entre eles que é bem conectada. Uma vez só. Mas eu escrevi cada capítulo como se fosse um episódio de uma série. É um modelo episódico que eu pensei. Muita gente compara até com aventuras de RPG, mas não foi o modelo que eu segui. Eu segui modelos episódicos. Eu estava assistindo muito Supernatural na época e foi essa minha pegada, né, que eu quis trazer de diferente, né, particularmente. Mas enfim, e aí eu acabei apresentando, assim, são 3 reinos que eu apresento, são 4 cidades só, sabe? Eu até senti isso, que eu devia ter apresentado mais reinos. Eu apresentei pouco os reinos. Eu não apresentei rei nenhum, por exemplo. Eu não apresentei nenhum nobre de destaque, por exemplo. Então eu sinto... Eu realmente comecei por baixo. E apresentei a base do mundo. É esse que é o ponto, né? Os fãs, eles pertencem à base, eles caminham pela base e o leitor conhece a base. Por isso que eu apresentei o livro. Né? E eu, sinceramente, não sei quando que eu vou apresentar reis, quando que eu vou apresentar. Eu criei já, mas eu não sei quando que vão, não. Mas foi essa minha pegada. Nessa questão da miscigenação, o teu mundo ele é muito miscigenado, né? Ele tem goblins, eles têm elfos, eles têm anão, eles têm minotauro. Uma coisa que não tem no meu livro, por exemplo, né? Que é um livro primariamente dominado por humanos. E, na minha opinião, é um ponto a ser explorado, entendeu? Assim, se cada capítulo, de repente... No primeiro livro já tem muito disso, né? Cada capítulo ele já mostra um pouco dessa miscigenação. Eu não sei se tu pretende mais pra frente focar nisso, por exemplo, sei lá, de repente lá um povoado, focar numa história de um povoado élfico, sabe? Alguma coisa assim, sair desse viés de mais humanos e ir pro viés mais mitológico ou não, de repente? Cada história nova que eu crio, eu penso em apresentar facetas novas do mundo. Então, e é isso que eu tô pensando no momento. O meu foco agora eu tô escrevendo os prelúdios dos personagens da Era do Abismo 1. Então eu escrevi 3 já. Aí, por exemplo, o prelúdio da Ravenna, que é elfa, se passa numa cidade élfica. Aí sim eu apresentei um pouquinho mais dos elfos mais a fundo. Com o Draco eu apresentei um reino novo. E com o Gladio, que você escreveu ontem, né, e é mais um reino novo, né, que não aparece nos livros. Então são facetas diferentes dos humanos também. E com o Alberic eu apresentei uma nova anã. Não tinha anã nenhuma na história, apresentei uma anã. Eu acho que essa anã ela é mais anã do que o Alberic, na verdade. O Alberic ele tem o lado paladino, né? Eu sinto que ele simboliza mais os paladinos do mundo do que os anões do mundo, né? E eu falei, não, eu quero uma anã que eu queria um anão tradicional, sabe? E o que é um anão típico do mundo? Aí eu falei, por que não uma anã? Sabe? Tipo, porque apresentar cultura, nesse caso, eu acho que o gênero era um pouco indiferente. E eu apresentei, são eles numa caverna enfrentando ogros, né? Uma criatura que eu explorei pouco também, né? Mas tem um ogro cultista, aí também é um ponto também da religião do mundo, né? Da mitologia do mundo também, né? Então, aí eu vou pensando nisso, quais são os elementos que eu quero apresentar, sabe? E cada capítulo eu penso nisso. Eu penso personagem, cenário e enredo. Qual é a história que eu estou contando, o que do cenário eu estou apresentando com isso e quais representantes eu estou desenvolvendo com isso. Eu penso nisso, lógico, em alguns capítulos focam mais uma coisa ou outra,
Mas esses 3 elementos eu me preocupo bastante quando eu vou criar. Então, assim, eu planejo apresentar mais, tipo, eu quero apresentar, tipo, o reino não por dentro, sabe? Eu quero apresentar o reino élfico por dentro. Mas, sinceramente, eu não sei quando e como eu vou fazer isso, sinceramente. Cada história nova que eu vou criando, eu vou pensando em como que eu vou fazer, né? Então, o que eu posso dizer é que a gente vai conhecer mais dos personagens da Era do Abismo no próximo livro, com certeza. Eu vou conhecer mais eles e também a cultura ao redor deles, isso com certeza. Mas aí também, enfim, aí também eu também, sinceramente, eu não planejo muito à frente também, porque eu enjoo dos meus planos. Eu tenho planos novos e eu me empolgo com meus planos novos, então eu não posso deixar que a minha mente corra solta, que ela não volta, sabe? Então eu realmente fico... Aí que tá, eu decido, eu vou escrever esse livro e foco nele. Admiro você, que tem a trilogia inteira na cabeça já desde sempre, né? Eu particularmente, a cada livro que eu escrevo, eu vou decidindo, né, o próximo alvo, por assim dizer. Vou fazer uma aspas aqui. Eu não tenho a trilogia inteira na cabeça. Eu nem sei aqui como é que Mas tem... Eu vou até abrir um confessionário aqui. Eu não sei ainda exatamente como a história vai acabar. Mas eu tenho uma ideia do que eu vou querer abordar em cada um. Inclusive, eu tenho já os arquivos separados e vai brotando as ideias, eu vou lançando lá, entendeu? Aí quando eu for trabalhar em cima daquele livro, aí eu já vejo o que eu tenho pronto. Mas a ideia fixa, eu acho que ninguém nunca tem, né? Porque se for pensar o que eu planejava pro segundo livro e pro que ele é agora, ele já tá bem diferente, sabe? E diferente para melhor, na minha opinião. Então, mas sim, o meu processo é esse, cara. Eu vou trabalhando, vou sempre pensando um passo à frente, mas não 10, sabe? Isso. O Martin, quando ele lançou Game of Thrones, ele queria uma trilogia, né? E enquanto ele escrevia a trilogia, ele decidiu lançar uma quadrilogia. E a editora falava 7 livros para 7 reinos. A editora sempre falou isso, 7 livros para 7 reinos. Então, quer dizer, se o Martin foi mudando de ideia, né, ao longo do caminho, se ele começou a escrever Game of Thrones com uma ideia e ao longo do caminho, né, revisou as suas ideias, né? Quem somos nós para questionar o Martin, não é verdade? Mas acho importante também a gente observar também os autores que nos inspiram, né? Não só os textos que nos inspiram, mas também tentar ver como que as histórias que a gente ama foram criadas. Né? É importante observar isso. Pra gente também. A gente gostaria de escrever assim, né, uma obra, né, com o escopo, né, de Game of Thrones, com o escopo do Dragon Age, mas a gente tem que lembrar também que, né, o Martin, né, levou anos para escrever cada livro dele. Né? Então, isso também... Você se cobra em relação a prazo quando você está escrevendo? Não, cara, eu não consigo fazer isso porque eu sei que eu não vou cumprir, né? Uma coisa... Assim, eu sempre fui muito bom, sempre fui bem em prazos na faculdade. Né? Questão de trabalho eu sempre era me antecipava e tal, mas em questão da escrita, cara, porque eu tenho esse perfeccionismo de querer fazer algo muito bom, sabe? E cada vez que eu leio, eu vejo que dá para melhorar e que se eu estabelecesse um prazo e fizesse corrido, não ia dar certo, não ia ficar bom. Então, eu escrevo conforme vai mesmo a onda. Eu publico alguns capítulos do segundo livro, já tem publicados lá no Notepad com o pessoal mais chegado que lê e me dá opinião e tal, mas assim, sem prazos. O bom de trabalhar por mim mesmo, que não tem nenhuma editora me cobrando por trás, então eu posso fazer o meu trabalho do jeito que eu quero, da hora que eu quero, sem pressão, e saber que vai ficar algo bom do que ficar uma porcaria e corrido, sabe? Mas também depois que o Martin largou o foda-se pro Game of Thrones também, né, acho que a gente já tá revisando, porque a Rowling foi uma que apressou a escrita do Harry Potter por causa de pressão da editora. Né? O Martin, ele meio que tentou, mas ele também largou de mão. E ele falou isso. Ele falou que ele queria lançar o livro dele, o próximo, né? Ele queria lançar o próximo livro dele antes da série ultrapassar os livros dele. A série já acabou já e não lançou ainda a duração desse livro. Mas aí ele tá indo aí com o tempo dele fazendo e foda-se, sabe? E sei lá também, né? Tipo,
é isso que eu gosto, né? Tipo, a editora cobra. Se a editora cobrasse, né? Não tá pronto. E aí, vai fazer o quê? Sabe? Ainda mais no caso do Martin, né? E da Rowling também, sabe? Mano, vai fazer o quê? Vai cancelar o contrato? E eles têm Não vai, né, cara? Não. Eles têm contratos, né? Realmente, vários dígitos, né? E a cobrança, no caso deles, global também, né? Um dia a gente chega lá. Mas a gente tem que também aproveitar esse momento também de quem as editoras, elas estão ao nosso dispor, né? Tipo, e aí? Tá pronto? Não, razão seu também, né? Então a editora segue o fluxo dela e segue o nosso fluxo, né? Esse que é o espírito mesmo. Você me contou que no primeiro livro muita coisa você escreveu e criou ao mesmo tempo. E aí você criou, né, a Alice, criou o Jason, e aí o Jason passou a ter mais foco do que você pensou que ele teria inicialmente, porque ele era bem interessante. Agora que você está concluindo o seu segundo livro, isso aconteceu de novo ao longo da escrita do segundo livro? Ou você já começou com as ideias mais nítidas, de seguir essas ideias nítidas? Ou teve isso de novo, de ter um secundário que virou primário, de ter um renovo no meio do livro que ganhou um destaque legal? Como foi esse processo? Cara, teve dobrado, inclusive. Um dos personagens que eu posso comentar aqui tem uma personagem que se chama Linda. E a história dela, o plot dela é dentro da Universidade de Magia, né? A ideia dela era só ser um personagem secundário para um dos protagonistas novos agora que tem. Mas eu gostei tanto dela que eu acabei criando os arcos dela. São poucos, né? Acho que são só 4 capítulos que eu pretendo fazer. Mas ela tem o seu protagonismo, entendeu? E isso acontece também em outros momentos. Tem um outro personagem também que ele era para ser só um soldado, qualquer, e eu acabei, poxa, eu acho que eu posso trazer a realidade do soldado nesse personagem. E acabei criando ele, e ele agora tem o seu arco próprio. Isso acontece e com certeza vai acontecer nos livros que eu vou escrever. Vou dar um spoiler agora. Eu estou escrevendo um outro livro, um segundo livro, que eu acho que eu até comentei contigo um tempo atrás, que ia ser cyberpunk, ia ser futurista e tal. Claro, né, nem preciso dizer que isso é em decorrência da influência do Cyberpunk 2077, agora que eu estou visitando 100 horas de jogo já. Mas eu já tinha essa ideia, decidi tirar ela do papel. E esse livro, eu já tinha a ideia como ele vai ser do início até o fim. Vai ser uma tacada só, vai ter poucas páginas, mas ele é todo scriptado, sabe? É uma personagem só, não vou ficar indo e voltando com o personagem. Esse livro, eu pretendo ter um pouco mais de disciplina na hora de escrever. Mas na minha saga do Conto dos Escolhidos, cara, eu deixo fluir. O que vem eu vou colocando, se ficar ruim depois eu tiro, ou guardo no documento separado para ver se eu posso aproveitar depois. Mas, no geral, eu deixo fluir a escrita, o que vier, e a gente vai trabalhando em cima disso. Eu adoro quando meus amigos mordem a língua deles. Porque você falou do Cyberpunk, e você falou, vou terminar de escrever, e só depois que eu vou escrever Cyberpunk. E aí, agora você me atualiza e fala que já começou a escrever. Pois é, meu querido, né? Quem nunca? Não, mas eu escrevi um horror psicológico, né? O meu terceiro livro foi um horror psicológico, então eu compreendo você perfeitamente, não tô te julgando, não. Né? Tô achando divertido ver isso, porque criatividade é assim, né, querido? É que a gente, né? Você tá fazendo a faculdade, né? Na faculdade a gente tem aquele roteirozinho que fala, se é isso. Você vai estudar, vai começar, esse é o primeiro semestre, esse é o último, você até consegue puxar a matéria aqui ali, mas você vai estudar essa porra aqui, sabe? E a gente tem essa visão de mundo, né? Que o mundo que a gente vive no mundo real já existe antes da gente nascer, continuar existindo depois da gente. E a gente, claro que a gente, como pode velho, a gente percebe que a sociedade funciona como ela funciona, e a gente consegue fluir um pouquinho, mas nem tanto quanto a gente achava que conseguia quando a gente era garoto. E aí quando a gente escreve um livro, quando a gente bota a criatividade, a mente pra funcionar, é outra parada. E aí a mente funciona com outro... A criatividade funciona com outro ritmo, com outra... Aí a criatividade está pouco se fudendo com tudo isso que eu falei agora. E aí, meu querido, quando a sua mão coçou pra escrever Cyberpunk, você foi lá e começou a coçar. Começou a escrever. E como é que tá essa escrita aí? Como é que foi esse processo agora que você me surpreendeu com esse Cyberpunk?
como que foi o processo, então, de começar a criar esse novo universo, criar esses novos personagens e essa nova escrita? Você pensou primeiro na personagem cyberpunk, pensou primeiro no mundo cyberpunk? Foi bastante desafiador, tá? Respondendo já a tua primeira pergunta, porque eu li a minha vida toda, joguei a minha vida toda, minha cultura foi toda influenciada em cima do RPG, né? Da história medieval. Trazer algo cyberpunk foi um tiro no escuro, cara, porque eu realmente não tinha nenhuma referência, agora que eu tô correndo atrás dessas referências aí em cima do cyberpunk para escrever, mas foi tudo muito novo para mim. E a outra pergunta, né? Eu comecei a escrever tendo a ideia do personagem e depois eu fui partindo para o mundo e tal. E é interessante que, pelo menos a minha visão de criação de mundo para esse livro é trazer, assim, a todo momento, né? Quando eu faço uma descrição de um cenário, do centro da cidade ou de algum outro lugar que a personagem vai, como os problemas socioeconômicos do futuro estão presentes naquele momento, sabe? Por exemplo, superpopulação, pobreza, a linha da pobreza, tipo, acima do que é hoje. Então, o foco, claro, é a personagem e a história da personagem, que ela é uma detetive e ela está investigando uma série de crimes. Mas é muito legal como o cyberpunk dá essa liberdade de tu abordar uma série de problemas. A poluição, a emissão de gás carbono, o fim do combustível fóssil, sabe? Esses problemas que a gente não pensa hoje e que vai pensar no futuro, eu tento trazer todos eles. Penso. E você criou a personagem ou ela tá na sua cabeça e tá escrevendo? Você parou para registrar, para fazer um documento sobre ela? Ou você tem a ideia dela e tá botando no papel? Exatamente, eu tenho a ideia dela e já tô botando no papel. Eu não tenho muito esse costume de fazer documentos à parte e tal. Mas é o que eu disse, essa história ela já está scriptada. Eu tenho o começo, eu tenho o meio e tenho o fim, e muito difícil eu vou fugir deste cenário, né, desse script que eu bolei. Mas, claro, sempre está aberto a melhorias, mas sim, ela já está toda mastigadinha. Só tô agora escrevendo mesmo e incrementando com uma ideia ou outra. E como você está lidando de ter esses dois mundos na sua mente e agora esses dois mundos nas suas mãos? Como você está lidando em escrever o Jogo do Destino 2, escrever o Cyberpunk? Você está escrevendo o que te dá vontade de escrever no dia de hoje? Você tem algum planejamento? Como você está lidando com isso? Então, um pouco dos dois, na verdade. Eu só estou escrevendo o Cyberpunk. Eu só comecei a escrever esse novo livro Cyberpunk porque o segundo livro já está bastante adiantado já, né? Falta alguns detalhes assim para terminar. E por causa da vibe mesmo, porque eu vi que se eu perdesse essa vontade que eu tenho agora, eu não ia mais no futuro, ia perder e não ia querer fazer mais, entendeu? Ia voltar pro segundo livro e esse aí ia ficar talvez até abandonado. Então, mesmo que eu ache que eu não vá concluir ele agora, eu tô escrevendo, cara. E o que der vontade, a gente vai fazendo. Isso é uma coisa que é curiosa, né, cara? Eu acho que as vontades, né, no modo geral, né, a gente tem que, a gente tem que comer quando tá com fome, sabe? Se a gente pensa, tipo, se a gente pensar, amanhã eu quero ir em tal restaurante, pode ser que amanhã você decida comer outra parada, sabe? E tá tudo bem nisso, tá, tipo, nada de errado. E acho irado, você tá, né, você jogou pra caramba esse Cyberpunk, né, estou admirado, né, seus dedos coçaram pra escrever a história e você fez o que tem que fazer, você fez o que você quis, né, graças a essa, né. Eu tô jogando Baldur's Gate 1. Baldur's Gate, ele é basicamente a versão fóssil do Dragon Age. É mó legal, porque eu vejo muitos elementos do Dragon Age ali no Baldur's Gate, só que de outra forma, de outra abordagem, né. Mas é interessante ver isso. Tem uma ladina, que é Yomen, o nome dela, que ela lembra uma barda do Neverwinter Nights, que é da mesma empresa, que é a Shewin, se não me engano, que lembra muito a Liliana, do Dragon Age, que é a barda do Dragon Age. Então é quase que uma reencarnação da mesma pessoa, né? Mas é interessante ver isso, é interessante ver a história, o storytelling
A exploração de mundo também. Eu tô acho que com 20, 30 horas que eu tô de jogo, né? E isso que eu tô me segurando, que é a vontade que eu tô. E eu tô quase zerando também, quase zerando já. Mas aí também tô nessa de. Tô naquele momento de, pô, eu pego essas quests ou eu zero o jogo? Né? Tô nessa vibe. É engraçado porque influencia muita gente. O que a gente está consumindo hoje, o que a gente está lendo, o que a gente está assistindo, o que a gente está jogando, influencia muito a sua criatividade. E o que é bom, o que é saudável, sabe? Você, como que você sente que essas inspirações influenciam? Não, cara, eu acho que é mais essa questão de acrescentar mesmo, tá? Essa história que eu tô tendo, embora ela seja do estilo cyberpunk, ela é completamente diferente da proposta do jogo. E tal, o jogo, ele é muito, como é que eu posso explicar? Muito robotizado, sabe? Tem muita influência da parte robótica. Eu já não tenho tanta influência assim, sabe? Nesse quesito, na minha história, por exemplo, a robótica não evoluiu tanto. A que nem ser no Cyberpunk, a questão dos implantes, a questão dos filmes também, esse tema, tipo Blade Runner, a questão dos replicantes e tal. Eu não vou abordar esse tipo de coisa, até porque já foi muito abordado, né, na mídia. E eu, no caso, decidi fazer o meu foco mais nessas questões socioambientais que vão ter no futuro. E as consequências das nossas ações hoje, agora, em 2020, para daqui a 60, 70, 80 anos. Você fica ouvindo trilha sonora enquanto você escreve? Sim, bastante. E não é sempre, só às vezes, 100% nunca. do meu tempo. Sempre. Eu sempre faço quase qualquer coisa na minha vida, eu faço. E sobre ambientação, você procura imagens? Como é que você faz para descrever essa parte mais você foca mais na imagem ou no feeling da coisa ou em ambos? Cara, agora parando pra pensar, eu achava que era na imagem, mas eu busco mais o feeling do momento, da ambientação mesmo, de caracterizar o que a personagem está sentindo, do que a ambientação física. Mas as minhas principais referências são sempre os filmes que eu procuro procurar naquele nicho que eu tô escrevendo, seja o medieval, seja o cyberpunk, ou o Pinterest. Eu procuro, na verdade, mais no Pinterest mesmo, que é mais rápido, é mais dinâmico, e a biblioteca é praticamente infinita, né? Fica a dica aí. Sabe que eu não uso o Pinterest? Eu uso o Google, Cara, Imagens. Não, tá perdendo. O Pinterest é muito bom. Eu vou testar. Agora que você me falou isso, eu vou hoje testar. Que eu tô escrevendo esse conto do Gladius e eu peguei algumas imagens assim, mas eu realmente confesso que as imagens que eu peguei, né, no Google não foram tão boas assim. Mas eu vou lá no Pinterest hoje, vou pesquisar as imagens hoje, aí depois eu vou te dar um feedback. Eu vou falar, olha, ajudou pra caralho, ou então não serve de porra nenhuma. Eu te digo. Pra mim ajuda e ajuda muito, cara. Eu acho que tu vai gostar. Eu vou testar. Se eu não conseguir, eu vou falar, Bruno, vou dar 3 chances. Se forem 3 merdas, eu vou falar, Bruno, não rolou, bom pra você, né? Mas eu vou testar hoje. E aí no final quando eu vou escrever. Obrigado, Bruno, por ter me dado dica do Pinterest. E para encerrar, sobre os seus futuros personagens, dos seus futuros livros, você sente que já tem ideias que você vai usar com certeza? Quando chegar a hora, você vai decidir o que você vai fazer, né? Como é que você lida com isso, com as ideias futuras? Pro terceiro livro, cara, eu já tenho 2 arcos, além dos que eu vou ou não decidir continuar, que eu abri no segundo, eu ainda não sei como é que eles vão acabar exatamente, mas de arco novo mesmo, pro terceiro livro eu tenho 2. E a ideia é que conforme eu vou escrevendo, vai surgindo as novas ideias, como foi no primeiro, como foi no segundo, e provavelmente vai ser no terceiro. As ideias vêm a todo momento, né, cara? É impressionante. Às vezes tu não tá fazendo uma coisa completamente aleatória e quando vê, dá o estalo e tu sabe, puxa, é isso mesmo. Essa cena aqui fica legal. Acontece comigo toda hora. Eu acho que também. Criatividade é igual vontade de cagar, brother. Vem quando a gente menos espera. E é porque o estômago e a mente funcionam muito parecidas. A mente e o estômago estão o tempo todo trabalhando, a gente que não percebe. E aí cada uma delas oferece um produto diferente, né? Para algumas pessoas já oferecem o mesmo produto, né? Mas isso aí é outro debate. mas é isso.
Repete? Às vezes o produto é o mesmo, só em estados diferentes, né? Sim, sim, só muda o viés, né, a direção. Mas é esse que é o ponto, né? A gente tá a mente está o tempo todo processando ideias. E aí uma hora ela entrega o produto. Acho que a criatividade é justamente quando a nossa mente pega várias ideias e cria um produto novo delas, né? Para algumas pessoas isso vem na forma, por exemplo, né, quando o Steve Jobs pensou no iPhone, sabe? O Steve Jobs era assim, ele pensava em tecnologias novas, né, e fazia acontecer. Então, para os engenheiros, né, para os caras que inventou o carro, né? Pô, quem foi o cara louco que teve a ideia de botar um motor, né, e botar rodas nele e funcionou? E temos hoje uma indústria em cima disso. Então, para algumas pessoas tem isso, né? Tem ideias. Esse que é o ponto, né? Todo mundo está criando ideias novas, né? Para alguns vai ser objetos, para outros vão ser saúde, vão ser, né, de repente, estamos esperando, né, tipo, novas descobertas científicas, né? E para outras pessoas são histórias, né? Histórias, personagens, mundos, né? Então acho que esse que é o lance. O nosso cérebro ele sintetiza isso tudo, né, e cria coisa nova, né? E seria um grande desperdício, né, se a gente não botasse em papel isso tudo que a gente pensa. Você, então, já tem 2 personagens futuros que estão na sua mente. Tem, logicamente, mais alguns que vão continuar vivos, eu espero, né? E tem também... E o que vier também pela frente, você também está aberto, né, a novas ideias o tempo todo. Esse que é o seu processo atualmente. Sempre, exatamente. Isso que é bom, né? A gente ir criando e dando um passo de cada vez, mas também ter essa visão além, né? Acho que criar um pouco essa relação, né? De onde nossos pés estão, aonde nossa visão alcança. Falou bonito agora, cara. às vezes eu faço metáfora com merda, às vezes eu faço metáfora com que você me incentiva, né? Você não elogia, você não tem esse comentário quando eu falo metáfora merda, mas quando eu faço metáfora boa, você fala, isso, Bernardo, faz assim, fala mais assim, faz uma vez. Acho bonito como as pessoas incentivam umas das outras. Que vocês, solistas, são muito elegantes. É difícil também dialogar com vocês. É sempre uma elegância, assim, que eu sei que eu não vou alcançar vocês no nível de elegância, então... Eu zoo com o Enes Tavares, né, que ele é o Tavares, ele é o gentleman steampunk e eu sou o ogro medieval, né, e daqui a pouco você eu vejo isso também, né, os personagens são um pouco de reflexo, né, do criador, né, então é lógico que eu vejo assim, né, quando eu leio o Jason, quando eu leio o Henry, quando eu leio ali, eu vejo facetas suas, logicamente, né. E em breve você vai estar lançando também o Cyberpunk, é uma detetive particular, pelo que eu entendi. Isso. Ela é uma detetive especializada em casos de suicídio. Não, você é um erudito, você é um intelectual, isso aí é evidente. E precisamos dos ogros, precisamos dos eruditos no mundo. Tu também, queridão, capaz de ter uma grande inspiração, cara. Eu já falei isso, não pra gente... Uma coisa que a gente não... Eu não sei você, eu não pensava nisso antes de ser escritor, mas é engraçado como hoje, né, nós fazemos amizades, né, eu tive o privilégio de te conhecer na Odisseia de Literatura Fantástica do 2019, estaremos de novo na Odisseia, estaremos na Odisseia Virtual em 2021, eu e você e a Priscila, né, e aí é curioso essa amizade que surge da escrita, né? Que a gente tem muito em comum, a gente tem muito em diferente, né? E como que esse diálogo é enriquecedor de uma maneira tão singular. Eu não esperava, sinceramente, que eu fosse ter, que eu fosse criar amizades a partir da literatura. Eu não tinha parado pra pensar nisso e hoje em dia eu fico deslumbrado com isso. É verdade, cara. Poxa. Tipo assim, é uma coisa que acontece muito aleatório, sabe? Tu, um cara do Rio de Janeiro, veio aqui pro Sul para fazer um evento que, enfim, eu tive também a chance de participar dele por causa da editora, porque são poucos gaúchos e foi só, entendeu? É uma série de fatores que liga e que dá essas amizades. E eu lancei o convite pro pessoal do Sul
Eu lancei o pessoal do Sul, né, da Pendragon, autores do Sul, vai ter esse evento, bora. Aí você foi, tinha autor que era da cidade de Porto Alegre, não foi, né? E você foi, mesmo não sendo da cidade de Porto Alegre, né? E os cosmos se alinharam, né? E foi mais legal, né? Você conheceu também o Duda Falcão lá, conheceu também outros editores, outros escritores também. Ah, Yasmin Kader estava naquele evento, a gente não conhecia ela ainda, né? Mas ela estava naquele evento também. Hoje em dia a gente tem mais contato com ela, né? Então, tem coisas que eu acredito que o cosmos se alinha de maneira interessante, de maneira pitoresca, e são oportunidades, né, que a gente agarra e vê o que nasce disso, vê os frutos que se derivam disso, né? É divertido isso também da vida. Bruno, uma honra imensurável estar com você. Quero ler o Jogo do Destino 2. O Cyberpunk tem título já? É Top Secret? Você não decidiu o título ainda? Tem, que é o nome da personagem, Alex Blake. Decidi... Alex Blake? Isso, Alex Blake é o nome do detetive. É o nome do livro. Não sei se vou mudar no momento, mas eu gostei. Tá aí. Alex Blake, quero ler. Alex Blake, quero ler. Justino, quero reencontrar os seus personagens. Tem uma esperançazinha de que talvez alguém que teve um final incerto ressurja no segundo livro, né? Mas aí quando eu descobrir o destino, eu te xingo ou não, né? Mas se eu te xingar, vai ser um xingamento sem ressentimentos, porque eu também admiro essa mão cruel do escritor que bota um fim no personagem. Eu também admiro isso. É bom dar esse gostinho ao leitor de tipo, olha, pois é, né? Não volta. É bom. E olha quem tá falando, né? Olha quem tá falando. Os maiores ceifadores. Por isso que eu xingo sem ressentimentos. Eu xingo pelo... É coisa que a gente... não rola quando você vê... Tipo, quando você tá vendo, tipo, uma luta UFC, aí você vê aquele soco bem encaixado, solta um xingamento de caraca! Não, é tipo isso, entendeu? Não foi na minha cara o soco, então tô comemorando de qualquer forma. Então é tipo isso, né? Você mata o personagem bom, né? Não fui eu que morri, então divertido, né? Mas eu quero ver seus novos personagens, quero reencontrar seus personagens e quero conhecer a Alex Blake. Então, estou esperando, aguardando. Estareis entre os primeiros que irão ler suas próximas obras. Bruno, uma honra imensurável estar com você. Muito obrigado. A gente se fala. E fala aqui com o pessoal aonde eles podem te encontrar, quais são seus arrobas, quais são os caminhos da internet que elas encontram você e seu trabalho. Então, pessoal, uma honra aí também, Bernardo. Sempre é um prazer falar contigo aqui. É muito conhecimento, é muita história. Fico muito feliz mesmo e muito grato. Primeiro, desejar um Feliz Natal e um Feliz Ano Novo aí pro pessoal, né? Esse ano, com certeza, esse ano tem que ser melhor que o ano passado, né? Obrigação. A gente só pode ter esperança, não adianta. Eu desejo aí um próspero e feliz ano novo para todo mundo. E meu nome é Bruno Freischlag, eu sou escritor do O Jogo do Destino pela editora Pendragon. Você pode encontrá-lo na loja Pendragon. Na Amazon, na Google Books também tem. É só digitar O Jogo do Destino, Bruno, que vai ter no Google, vai sair, vai lançar. E vai aparecer, perdão. E vocês podem me seguir aqui nas redes sociais, no Instagram, Herr Freischlag. O Bernardo vai dar essa mão aí, vai botar pra gente no post. E também quem quiser acompanhar os meus projetos, cara, eu tenho uma degustação do Jogo do Destino, pra quem não quiser comprar direto, né, claro, lá no Wattpad. E eu posto também conteúdo do segundo livro, conteúdo dos meus livros novos. Tem um conto lá também que eu postei. Então, se quiserem ficar mais por dentro desse meu lado literário, o Wattpad é o caminho. Certo? Um beijão pra todo mundo e valeu, gurizada. Até a próxima. Então, senhores, uma honra imensurável. Estamos ainda no desafio 366 dias de escrita. É vídeo de mercado editorial, escrita ativa quase todo dia de 2020 e 2021 agora, né? Então, quem gostou, dá like, se inscreve, ativa o sininho e até amanhã. Uma honra e a gente se barra pelo multiverso. Valeu!